Colegas dentistas, bora lá aprender o passo a passo para confeccionar um provisório imediato, usando aí a técnica da moldagem prévia. Hoje nós vamos falar sobre essa técnica de provisório e para você que tá aí, que tem receio em confeccionar um provisório ou que tá aí pensando, eu nem gosto de prótese, eu não tenho habilidades, escolhi essa técnica, a técnica da moldagem prévia, porque é uma técnica que eu acredito que seja mais tranquila de ser realizada, a mais prática, a mais rápida e com resultado. Vocês vão entender o porquê, porque você obtém uma anatomia dental igual, próxima do dente natural do paciente. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde a gente vai trabalhar bastante conversando sobre essa técnica aí e confeccionar um provisório imediato aí numa técnica bem legal, que é a técnica da moldagem prévia. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Sextou, hein, gente? E agora sextou, dentista confiante na veia às 20 horas, porque a entrega é total. Quero que vocês saiam daqui habilitados a confeccionar um provisório com essa técnica da moldagem prévia. Combinado? Todo mundo aí? Preparada? Patrícia, Amanda, oi Dominique, olá Sibéria, ei Sibéria, tá joia? Sejam todos muito bem-vindos à live do Dentista Confiante, tá bom? E olha só, nessa técnica, a técnica da moldagem prévia, por que ela tem esse nome? Porque é muito importante, colega dentista, que você atente que para utilizar essa técnica, você tem que pensar nela antes mesmo de realizar o procedimento. Por quê? Porque como o próprio nome diz, você vai precisar fazer uma moldagem do dente que você vai trabalhar antes de realizar qualquer preparo, tá bom? Essa técnica, ela é indicada para você fazer uma coroa total, uma onlay ou qualquer outro tipo de provisório, mas ela só tem um detalhe, e esse detalhe é que a gente tem que se apegar. Para a gente utilizar a técnica de provisório com a moldagem prévia, a estrutura dental tem que estar o mais preservada possível. Então, uma coroa total, por exemplo, qual a indicação? Poxa, eu vou fazer um laminado, uma faceta nesse dente 11 do meu paciente. Só que depois eu quero colocar um provisório ali muito igual, parecido. Técnica da moldagem prévia. Eu vou fazer a substituição de uma coroa aqui do 25, que ela tá com uma infiltração de cárie. Mas eu olho a estrutura da coroa e ela tá inteira, ela tá íntegra, só tá com a cárie ali de baixo. Então eu consigo fazer uma moldagem prévia. Uma outra situação também, eu vou fazer uma coroa total porque meu paciente está relatando que está agarrando muito resíduo e realmente o espaço interproximal, o ponto de contato ali foi perdido, mas a coroa do meu paciente está inteira, eu consigo duplicar no meu provisório. E aí a gente vai desenvolvendo alguns raciocínios clínicos, qual que é o momento que eu vou utilizar essa técnica. Porque essa técnica, ela tem essa desvantagem. Para você utilizar, é necessário que a estrutura dental esteja preservada. Ou, por exemplo, ela quebrou um pedacinho. Eu posso reconstituir aquele pedacinho ali com uma cera, com um curativo provisório antes de fazer a moldagem prévia. Mas se o dente estiver todo fraturado, já danificado, não vai ser essa técnica que eu vou poder utilizar, tá bom? Mas você vai ver que você vai dar um sorrisão bem alegre quando você perceber que aquele provisório que você vai fazer, você pode utilizar a técnica da moldagem prévia. E por que tão feliz em usar essa técnica? Porque essa técnica tem muitos benefícios. E o primeiro deles, eu já até comentei com vocês, que ele duplica exatamente o dente que o meu paciente tem naquele momento.
E olha que delícia, eu vou fazer um dente e o meu paciente não vai nem ficar preocupado se vai ficar maior, menor, igual, porque vai ser igual o que ele utilizava. E olha pra gente também, que conforto. A segunda técnica é que é uma técnica muito fácil de fazer, tá, gente? Então acalme o coraçãozinho, porque essa técnica ela é facilmente reproduzida. Então acompanhe aqui, no finalzinho eu vou entregar o passo a passo para vocês anotarem, dar um print aí na tela para vocês copiarem direitinho, porque é uma técnica muito tranquila de confeccionar provisório, combinado? Um outro benefício dessa técnica, então ele reproduz exatamente o dente do meu paciente, ele é muito fácil e ele é muito rápida de ser confeccionado. O meu provisório fica pronto, ó, rapidinho. Então bora lá? Vamos lá entender melhor qual que é o passo a passo? Ó, e até para você que tá aí, que não gosta de prótese, que acha que confeccionar provisório é muito difícil, bora lá nessa técnica que vocês vão ver que vai ser bem tranquila, tá bom? Eu vou compartilhar um caso clínico com vocês em que eu utilizei essa técnica, porque eu acho que exemplificando fica muito mais tranquilo. A paciente procurou um atendimento porque ela estava sentindo muito desconforto ao passar o fio dental. Toda vez que ela passava o fio dental, na região do 25, ela sentia um cheiro ruim, a gengiva às vezes sangrava, agarrava muito o alimento. E aí, quando eu fui avaliar, a paciente tinha uma coroa total, uma coroa inclusive em metalocerâmica, um material resistente, só que não estava atendendo aos desejos do paciente. O paciente ia no churrasco, agarrava carne, ele ficava só pensando no fio dental para passar. E aí, quando a gente foi fazer o exame clínico, eu observei que não tinha ponto de contato, nem na mesial e nem na distal desse dente 25. E isso é que estava causando desconforto para o paciente. Então, o indicado foi a gente trocar essa coroa total e colocar ali uma coroa bem adaptadinha. Vamos lá compartilhar esse quadro? Gente, sejam todos bem-vindos. Oi, Aline, oi, Eduardo, Laís, Marcela, é uma alegria ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar aí sobre o provisório imediato, usando a técnica da moldagem prévia. Sejam todos bem-vindos e vamos lá acompanhar o nosso passo a passo, ó. Vou compartilhar aqui o caso com vocês, é só abrir na telinha aqui. Então, a paciente procurou, sentindo esse desconforto, e ela tinha lá essa restauração. Então, esse dente, deixa eu ver se eu acho uma imagem ainda melhor, gente, pra gente compartilhar, vai ser bem legal. Bom, a paciente relatando todo esse desconforto, fizemos o raio-x e no raio-x a gente observou que o dente já tinha o canal tratado e observamos também que ela já apresentava um núcleo. Então, ou seja, nós estávamos aí com um passo a passo já bem adiantado. Ai, que essa imagem tá bem melhor para compartilhar com vocês. Oi, Ângela. Oi, Milk Oliver. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Aline. Oi, obrigada. Seja bem-vinda, tá, Aline? Então, olha só, gente, vamos observar aí esse dente 25, essa coroa do 25. Então, seguindo o critério aí, ó, agendei meu paciente e eu vou fazer a moldagem, o preparo, vou precisar remover a coroa desse 25 porque ela não tem ponto de contato, tá retendo alimento. A gengiva do meu paciente, se vocês observarem aí, ela tá um pouquinho inflamada, paciente sentindo desconforto. Bora lá então trocar essa coroa. E aí, quando a gente bate o olho e a coroa tá íntegra aqui, no mesmo momento, técnica da moldagem prévia. Então, nós vamos pegar lá a nossa moldeirinha,
parcial, vamos utilizar a parte densa aí e vamos fazer uma cópia desse trabalho. Antes de qualquer coisa, eu vou ser o meu garantidor. Eu vou ter a cópia, a anatomia desse dente da paciente que está aí. Então, vou abrir aqui para vocês. Então, a gente tem a nossa moldagem aí e eu obtive uma cópia, então, de como que era o dente. Então, gente, olha, bem tranquilo, parte densa da minha silicona de condensação e eu consegui copiar aí o dente, a anatomia. Eu reservo isso daí e vou, então, para o meu próximo passo. O próximo passo é o quê? Eu preciso remover essa coroa que está aí. E aí eu vou usar a técnica de remoção de coroa, eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, mas ali a gente tinha duas opções. E alguém deve estar se perguntando assim, poxa Adriana, já tinha uma coroa, a coroa estava boa, eu não poderia usar a própria coroa como provisório? Sim, se essa coroa tivesse fácil de tirar, né? Mas era uma coroa que a gente estava removendo não por infiltração de cárie, não por infiltração não porque estava fraturada, a coroa estava bem adaptada, ela só não tinha ponto de contato, tá bom? Então, por isso que a gente precisa remover e eu não posso colocar muito impacto nessa coroa, porque é um dente que já tem o canal tratado, já tem o núcleo e a gente não quer correr nenhum risco de fratura. Então, a gente parte para seccionar aí essa coroa, tá bom? Ó, à medida que for tendo perguntas, eu vou respondendo para a gente ir fazendo o nosso raciocínio clínico. Porque como quem já acompanha aqui o canal do Dentista Confiante sabe que é o nosso objetivo? Fazer diagnósticos assertivos, ter segurança nos procedimentos e conquistar a confiança dos nossos pacientes. Olha como é que esse paciente vai ficar feliz. Você vai tirar um dente, vai colocar um provisório com a mesma anatomia que ele já está acostumado. E a Aline perguntou aí, tem que ser silicona de condensação? Não, Aline, não necessariamente é silicona de condensação, tá? Eu coloco a silicona de condensação porque ela copia mais detalhes, me dá uma precisão maior, tá? Eu prefiro trabalhar. Mas eu tenho muitos colegas que trabalham usando o alginato, pode ser também. Eu só não te aconselho usar uma silicona de adição, porque a relação custo-benefício fica puxada pra gente, tá bom? Então você pode fazer sim com alginato, lembrando que o alginato não tem o mesmo poder de cópia, tá? Mas por isso que eu prefiro a parte densa de uma silicona de condensação, tá bom? Mas pode ser o alginato também. Obrigada, Aline, excelente pergunta, tá bom? E aí, gente, nós fomos para a próxima etapa, então, que é fazer a secção, fazer a remoção aí desse... Vou colocar a figurinha aqui para vocês, gente, ó. Fazer aí a remoção dessa coroa e a gente optou, então, em fazer o seccionamento, partir mesmo a coroa no sentido vestíbulo, palatino, seccionando para remover aí, usando as brocas indicadas, como eu falei. A gente tem essa aula todinha lá no método DC, tô compartilhando aqui com vocês, mas a gente utiliza a técnica mais conservadora, porque a gente sabe que ali de baixo tem um núcleo. Então aí, no finalzinho, o que a gente obteve então, né? Então, no final, gente, a gente vai ter lá na nossa bancada... Ô, gente, quando eu sumo assim, eu não sei como a imagem aparece aí pra vocês, tá? Mas é porque eu tô procurando aqui na minha tela as fotos que eu separei para compartilhar com vocês. Então, quando a gente termina essa secção, a gente tem aí a coroa completamente removida aí. Então, eu tenho o meu dente 25... com o preparo já ajustado, né? Não era problema de infiltração de cárie, esse caso clínico, lembrando que o problema é que não havia contatos proximais e a paciente queixava muito desconforto porque agarrava muito resíduo na região, tá? Então a gente tá aí com o nosso preparo tranquilo. A Aline falou que entendi. Obrigada, Aline. Obrigada a você por participar. Olha, à medida que vocês foram tendo dúvida, pode mandar.
Alguém até esse momento tá com alguma dúvida? Manda dúvida aí enquanto que eu bebo uma água aqui para molhar a palavra. Obrigada, Adriele, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos à live do Dentista Confiante. É com muito carinho mesmo, com muita entrega que eu compartilho os conhecimentos, porque eu queria muito ter tido essa oportunidade. Eu fazia estágios com muitos colegas, eu acolho muitos colegas, muitos estagiários aqui na clínica, e eu sinto os desafios, eu sinto as dificuldades, e é por isso que o canal do Dentista está aqui para ajudar vocês a terem uma odontologia mais leve, mais tranquila. Quem não gosta de provisório vai passar a gostar de provisório a partir dessa aula de hoje, hein? Depois vocês me contem. Sejam bem-vindas, todo mundo, tá bom, gente? Boa noite, Ingrid, Tony, Gilva, sejam todos bem-vindos. Bom, então nós temos aí agora... Então nós estamos numa etapa... Nós estamos numa etapa onde nós temos a reserva lá da nossa moldagem prévia. Eu já consegui remover toda a coroa do meu paciente. E aí, nesse momento, de acordo com a minha hora clínica, de acordo com o meu planejamento, eu posso fazer a moldagem da coroa definitiva ou eu já posso partir para a confecção do meu provisório, tá bom? Como hoje nós estamos na técnica da provisório imediato aí, nós vamos ir para a nossa próxima etapa. E qual que é a próxima etapa? É a gente confeccionar o provisório usando a moldagem prévia que a gente realizou. Então, nesse dente 25, dentro da moldagem prévia, nós vamos preencher a região do 25 ali com o nosso acrílico 62, 61, o acrílico alto polimerizável. A gente vai preencher toda a loja, toda a região daquele dente e a gente vai inverter ali no nosso preparo. Vamos aguardar o tempo. E quando a gente tirar, o provisório vai estar prontinho aqui na moldeira. É importante, e eu vou passar essa dica para vocês, que a gente use um hidratante, uma vaselina, um isolante para ficar mais fácil de você remover e não grudar o acrílico nos dentes vizinhos, tá bom? Vai essa dica aí para vocês. E aí, nesse momento, vou compartilhar aqui mais um pedacinho da nossa tela. E aqui a gente consegue, então, fazendo essa técnica, olha, o provisório já está praticamente pronto dentro da minha moldagem prévia. Por isso que eu adoro esse tipo de provisório. Antes dele completar todo o endurecimento, quando ele estiver lá naquela fase borrachoide do acrílico, a gente vai tirá-lo dessa moldagem prévia e a gente já consegue encaixar ele ali. Por que que a gente já coloca ele ali? Para fazer essa prova desse provisório antes dele completar o endurecimento. É muito importante, vocês vão ver, eu vou colocar isso o tempo todo aqui, da gente usar o raciocínio clínico dentro dos conhecimentos que a gente já viu, tá, gente? Com certeza, na aula de materiais dentários, odontológicos, vocês estudaram sobre a polimerização do acrílico. E viu que ela tem a fase borrachoide, que é a última fase antes dela sofrer aquele calor e endurecer. E a gente aí, ó, vamos lembrar do que a nossa professora disse lá na sala de aula? Que existe uma contração de polimerização do acrílico. Quando ele aquece, ele contrai. Então, a gente precisa colocar o nosso dente provisório ali, ainda na fase borrachoide,
E ali, lembrando, né, tá lubrificado, tá vaselinado, tá tudo certinho para ficar fácil da gente tirar. Porque se ele sofrer uma contração dentro da sua moldeirinha, ele já não vai encaixar passivamente aqui. Olha, gente, a importância do raciocínio clínico e a gente lembrar as propriedades dos materiais dentários que a gente está utilizando. Então, ele ainda faz borrachote, eu coloco, tiro, põe, tiro, põe, tiro, põe. Ele vai endurecer e vai estar o seu provisório prontinho ali, com a mesma anatomia que tinha o seu dente anterior. Olha que delícia de confeccionar um provisório. Claro que vai ficar umas rebarbazinhas de acrílico, mas você vai ali com seu motorzinho de bancada, com a sua Max Cut, recorta ali direitinho e fica aí o seu provisório prontinho para ser adaptado. Olha que tranquilidade, ó. Quem aí tinha receio em confeccionar um provisório e agora já tá mais tranquilo? Mostra, conta aí pra mim, enquanto que eu bebo mais um pouquinho e acho nossa próxima foto aqui. Mostrar aqui para vocês, olha. Então, olha só. Lembra que eu falei que aí quando a gente tira ele tá endurecido, tem o excesso de acrílico? Então, nessa foto aí, ó, nós temos a nossa moldagem prévia, nós temos a nossa coroa aí, né, que a gente seccionou parcialmente para ficar fácil de remover, e nós temos aí o nosso provisório prontinho, confeccionado. É só a gente fazer a remoção desse excesso de acrílico, encaixar lá e a paciente tá aí prontinha, tranquila para sorrir aí com o provisório, que vai ter aí a mesma anatomia, o mesmo desenho do dente que a minha paciente já utilizava. Então, a minha paciente que depois do preparo estava assim, ela vai embora tranquila para casa dela, usando aí o nosso provisório imediato aí, como se nada tivesse acontecido. Paciente bem tranquila aí, tá bom? Então, se você, colega dentista, tem receio de prótese, tem dificuldade, você, colega dentista recém-formado, que terminou o curso aí ainda em pandemia, então não teve a oportunidade de acolher muitos pacientes, não teve a oportunidade de fazer prótese laboratorial, não teve aí no período de pandemia o contato para desenvolver técnicas de provisórios ou outras técnicas. Então, aqui no método DC, a gente simplifica tudo isso. A gente traz para você uma leveza na odontologia, a realizar procedimentos de uma forma mais tranquila, deixar o seu paciente satisfeito. Porque esse gap na formação fica e a gente precisa correr atrás desses conhecimentos que não foram adquiridos no período de formação. E tá tudo bem, mas a gente quer mais. E o método DC selecionou exatamente os procedimentos, as técnicas em que eu escuto dos meus alunos, em que eu vejo dos estagiários, para compartilhar com você, para ensinar a vocês, para que vocês aprimorem mais ainda a técnica. Mas é muito importante o raciocínio clínico. É muito importante a gente lembrar daqueles conhecimentos da faculdade, e o método DC é isso que ele faz com você. Ele resgata as caixinhas e coloca em prática em todos os procedimentos, tá bom? E isso aconteceu com nossa técnica, a técnica de confecção do provisório imediato aí, usando a técnica da moldagem prévia. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre a utilização? Eu já respondi a Aline aqui, né, que perguntou se só pode ser silicona de condensação, né? Eu já falei.
E eu queria compartilhar com vocês um outro detalhe, tá, gente? Eu observo muitos colegas que às vezes não gostam de confeccionar o provisório ou não têm habilidade ou né, assim, acha difícil mesmo, não conhecia a técnica do provisório, a técnica do provisório imediato, né, essa técnica da moldagem prévia, e eles acabam liberando o paciente sem adaptar um provisório. Fazem um preparo, né, de uma Onlay, uma MOD, molda para levar pro laboratório e deixa o paciente sem provisório. Já colhi várias situações aqui na clínica em que o paciente chega sem o provisório e às vezes, né, na entrevista, na conversa com o paciente, eu pergunto: você perdeu o provisório? Não, desde o dia que fez não foi colocado não. Ia ser moldado, ia colocado depois. Então é muito importante que a gente acolha esse paciente, que a gente tenha uma empatia, né? Será que a gente gostaria que fizesse um preparo na boca da gente e não colocasse um provisório? Mesmo se fosse um molar lá de trás que ninguém vai ver, mas a gente sabe que existe uma função para esse dente, a gente sabe que aquele preparo que a gente fez, que o periodonto, que aquela gengiva precisa ser preservada, que o provisório tem a função não só de compor a estética, não só a função mastigatória, mas que o provisório também tem a função de proteger o meu periodonto, de preservar o meu espaço biológico. Então é muito importante que a gente conheça as técnicas de provisório, né? Hoje aqui a gente está falando sobre uma das técnicas, né? Mas dentro do método DC, vocês sabem que existem várias outras técnicas de provisório. Técnica da bolinha, que é padrão ouro, né? Que serve para todas as situações, né? Nós temos a técnica de usar um dente de estoque. Nós temos maquininha de provisório hoje no mercado para a gente confeccionar provisórios. Então, assim, existem várias formas da gente confeccionar um provisório. Então, não vamos deixar o nosso paciente sair do consultório sem ter um provisório adaptado. Combinado? Vamos fazer esse trato aqui? Então, hoje, a nossa live de hoje do Dentista Confiante, nós falamos sobre a técnica de confecção de provisório, a técnica da moldagem prévia. E aí, papel e caneta na mão para quem tiver aí, que nós vamos passar aqui o passo a passo de como confeccionar um provisório usando a técnica da moldagem prévia. Então, relembrando os benefícios da técnica, os 3 grandes benefícios da técnica da moldagem prévia, que ela ela é prática para ser realizada, ela copia exatamente a anatomia do dente do meu paciente e ela é muito ágil. Rapidamente você tem um provisório confeccionado, tá bom? Uma outra situação do passo a passo. A única desvantagem de se usar essa técnica é que a coroa tem que estar mais íntegra, tem que estar inteira, então ele tem a sua indicação específica. Iniciamos, já fizemos a avaliação clínica, meu paciente pode sim usar a técnica mágica da moldagem prévia. O meu primeiro passo é então fazer a moldagem da região, fazer a moldagem do dente que eu preciso copiar, tá bom? O segundo passo é realizar o preparo cavitário, né? Seja para coroa total, seja uma Onlay, Inlay, uma RMF, enfim, o preparo que você vai executar ali. O terceiro passo é então a gente preencher com acrílico a nossa moldeira, a nossa moldagem prévia realizada. Inverter então esse acrílico no dente a ser preparado. Lembrando que antes eu preciso proteger, vaselinar, hidratar o meu dente para que esse provisório saia com tranquilidade. Removi o provisório, esperei, aguardei a etapa
da fase borrachoide, tirei aqui da minha moldeirinha e coloquei lá no dente do meu paciente, encaixando bonitinho. Técnica tira-põe, porque vai ter uma contração de polimerização para o meu provisório não ficar agarrado, copiar certinho. Tirei, recortei o meu provisório, ajustei a adaptação, chequei a oclusão, que se precisar de ajuste vai ser o mínimo. Por quê? Porque eu copiei exatamente o dente do meu paciente, cimento ali com cimento provisório e a G do meu paciente para a próxima moldagem aí na nossa próxima consulta. Esse aí é o passo a passo dessa técnica incrível de confecção de provisório usando a técnica da moldagem prévia. Espero que vocês tenham gostado dessa entrega de hoje, dessa live de hoje. Queria agradecer muito a presença. Obrigada, Aline, obrigada. Obrigada a todos vocês pela participação. É uma alegria ter vocês aqui. Quem gostou dessa live, vou deixá-la salva lá no nosso feed. Compartilha com um colega que tem dificuldade em confeccionar um provisório e pode usar essa técnica, tá? Salve, compartilha com um colega, salve para você ver, assista novamente, tá bom? É com muita alegria que hoje eu entrego a vocês a técnica do método DC de confecção de um provisório usando a técnica da moldagem prévia. Uma excelente noite para vocês, um fim de semana abençoado, tá? Que Deus abençoe e proteja todos vocês. Fiquem com Deus.